Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu sempre digo que é muito bom nós mostrarmos quando nós temos verdadeiros defensores da Igreja. O que foi o nosso querido Papa Bento XVI. E agora em janeiro foi publicado um ensaio dele que ele escreveu em vida, mas que ele pediu que fosse publicado após sua morte. Um ensaio póstumo, de escritos dele, foi publicado na Itália. E eu quero trazer uma matéria do ACI Digital aqui, que vai trazer um trecho de uma denúncia, vamos dizer assim, ou uma defesa que o Papa Bento fez a respeito da protestantização da Eucaristia. Porque em muitos lugares, meus irmãos, eles estão querendo, vamos dizer, igualar um culto protestante, a ceia protestante da Eucaristia que se é celebrada na Santa Igreja Católica. E isso não pode acontecer e não pode se comparar, porque é totalmente diferente o sentido de tudo. Então, por isso, eu quero trazer essa matéria aqui para vocês verem em palavras o que o Papa Bento XVI falou a respeito dessa situação. Um ensaio de 2018, publicado após sua morte, o Papa Bento XVI disse que uma compreensão protestante da Eucaristia e fortes apelos à intercomunhão são frequentemente encontrados juntos. Não é isso que muitos têm feito, chamando pastores para fazer cultos ecumênicos, falando dessa tal intercomunhão, mas que daí nós temos que negar muita coisa? Ao comentar a atual situação da vida eucarística na Igreja Católica, o Papa disse: um processo de grande impacto é o desaparecimento quase completo do sacramento da penitência. Há também o entendimento da comunhão como meramente uma ceia. Em tal situação de protestantização muito avançada da compreensão da Eucaristia, a intercomunhão parece natural, acrescentou. O ensaio de Bento XVI sobre a Eucaristia faz parte de uma série de textos que o Papa escreveu após renunciar em 2013. Os ensaios, cartas e reflexões foram reunidos em um único volume, chamado O que é Cristianismo?, publicado na Itália em janeiro. Segundo o jornalista Sandro Magister, Bento XVI providenciou para que os escritos fossem publicados após sua morte. A revista italiana L'Espresso publicou um trecho de um dos ensaios, um texto de 17 páginas sobre o significado da comunhão, concluído em junho de 2018, quando a igreja na Alemanha discutia a intercomunhão, se cônjuges protestantes de católicos poderiam receber a Eucaristia na missa. Olha para você ver, nem são que professam a mesma fé. Em seu ensaio, Bento XVI relembrou outros momentos da história da Alemanha em que houve apelos à intercomunhão e disse que hoje, às vezes, esses mesmos apelos se baseiam mais em forças externas do que no desejo de unidade em Cristo. E é verdade, porque muitas pessoas querem simplesmente pelo fato de poder e não pelo fato da unidade, porque também não há unidade. Se houvesse unidade, não teria havido a separação. Especialmente durante os anos de guerra, no campo evangélico, desenvolveu-se uma divisão entre o Terceiro Reich e os que eram chamados Deutschchristen, cristãos alemães, de um lado, e a Benedense Kirche, a igreja confessante, de outro, disse Bento XVI. A divisão levou a um novo acordo entre os cristãos evangélicos e a Igreja Católica. Um resultado foi o impulso em favor da comunhão eucarística comum entre as confissões.
Nessa situação cresceu o desejo de um único corpo do Senhor, que hoje, porém, corre o risco de perder o seu forte fundamento religioso e, numa igreja exteriorizada, determinado mais pelas forças políticas e sociais do que pela busca interior do Senhor, disse o Papa. Ou seja, todo o exterior tomando conta do interior, sabe? Se perde totalmente o sentido. Bento XVI descreve outra ocasião, logo após a reunificação da Alemanha, quando um ato eucarístico, beber do cálice, foi usado como um ato essencialmente político, no qual se manifestou a unidade de todos os alemães. Pensando nisso, ainda hoje sinto de novo com grande força, o estranhamento da fé que veio disso. E quando os presidentes da República Federal da Alemanha, que ao mesmo tempo eram presidentes dos sínodos de sua igreja, clamavam regularmente em voz alta pela comunhão eucarística interconfessional. Vejo como a demanda por um pão e cálice comuns pode servir a outros propósitos, disse. Bento XVI também notou um crescente apoio a partir da exegese protestante à opinião de que as refeições de Jesus com os pecadores prepararam um caminho para a última ceia, na qual ele instituiu a Eucaristia. Argumenta-se que a última ceia, então, só é entendida com base nas outras refeições de Jesus no Novo Testamento. Mas não é assim, disse o Papa. Olha o que ele fala, é muito importante. A oferta do corpo e do sangue de Jesus não tem relação direta com as refeições com os pecadores, disse Bento XVI, acrescentando que Jesus celebrou a Páscoa com sua família, ou seja, com os apóstolos, que se tornaram a sua nova família. Assim, ele cumpriu um preceito segundo o qual os peregrinos que iam a Jerusalém poderiam se reunir em grupos chamados Shaburô. Os cristãos continuaram essa tradição. Eles são sua Shaburá, sua família que ele formou a partir de sua companhia de peregrinos que percorre com ele a estrada do Evangelho através da terra da história, disse Bento XVI. Assim, a celebração da Eucaristia na Igreja Antiga estava desde o início ligada à comunidade dos crentes e, com isso, a condições estritas de acesso, disse o Papa. Ou seja, não é todo mundo que tinha acesso desde sempre na igreja, mas sim aqueles que confessavam a fé. No ensaio, Bento também comentou a linguagem usada por católicos e protestantes. Nas comunidades eclesiais surgidas da Reforma, as celebrações do sacramento, que não são, sacramentos, são chamadas de ceia. Na Igreja Católica, a celebração do sacramento do corpo e sangue de Cristo é chamada Eucaristia. Esta não é uma distinção casual puramente linguística. Na distinção das denominações, ao contrário, manifesta-se uma profunda diferença ligada à compreensão do próprio sacramento, disse o Papa. Ou seja, nós cremos que o corpo e sangue de Cristo está presente na Eucaristia, os protestantes não. Basicamente é essa a verdade. Então, mais uma vez, Papa Bento XVI defendendo que as coisas não são iguais, que tudo não é igual, que se deve dar o valor necessário a Jesus presente na Sagrada Eucaristia. Eu também compactuo dessa mesma ideia, não a protestantização da Eucaristia. Nós devemos dar o valor necessário. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.